Salette surge na França no século XIX. A Virgem apareceu na montanha de La Salette, departamento de Cher, na região dos Alpes franceses, aos pastores Melânia e Maximino. Era o ano de 1846. Mas, antes de falar sobre a aparição, vamos conhecer um pouco sobre os dois jovens. Melania Calvati nasceu em 7 de novembro de 1831. Seu pai era um homem rude, trabalhava serrando madeiras. Muito pobre e com uma numerosa família para garantir o alimento dos 10 filhos, ele aceitava qualquer serviço para fazer. As crianças muitas vezes se viam obrigadas a mendigar pelas ruas da vila. Por volta dos 8 anos de idade, Melania foi posta a serviço de famílias da região durante a primavera e o verão, onde prestava serviços domésticos ou cuidando de pequenos rebanhos pelas montanhas da região. Longe de casa, não podia frequentar nem escola nem catecismo. No outono e inverno, vivia na casa dos pais. Melania era uma menina miúda para sua idade e tinha feições delicadas. Era muito modesta, pura, mas de poucos modos. Estranhava a alguns que muitas vezes ela dormisse no celeiro junto com o rebanho que pastoreava. Por viver de casa em casa, se tornou uma menina muito tímida. Era solitária, teimosa e com caráter difícil. Maximino Giraldi nasceu em 26 de agosto de 1835. Era o quarto filho de um pobre fabricante de carroças. Maximino tinha 1 ano e meio de idade quando sua mãe morreu, e logo em seguida seu pai casou novamente. A madraça não nutria afeição para com Maximino, e seu pai não lhe dava atenção, vivendo seu tempo entre a oficina e o bar. O menino foi crescendo sem rumo, vagando pelas ruas da cidade, acompanhado de seus 2 grandes amigos, uma cabra e o cãozinho Lulu. Não frequentava escola nem catecismo. Embora analfabeto, era um garoto esperto, de bom coração, franco e tagarela. Maximino tinha um olhar expressivo e um modo simpático de ser. Sem malícia, descuidado, irrequieto, era apelidado de movimento perpétuo. Assim viveu Maximino até seus 11 anos de idade. A 13 de setembro de 1846, Pierre Selme, morador de uma aldeia vizinha e amigo do pai de Maximino, desceu ao vilarejo de Corpes para solicitar os serviços do menino por alguns dias. Precisava substituir um pastor seu que estava adoentado. O pai de Maximino relutou em aceitar o pedido do amigo, pois receava a irresponsabilidade do filho. Com a promessa de vigiar de perto o menino, Pierre teve seu pedido atendido. No dia 14 de setembro, Maximino subiu ao Monte Planot com o patrão para conhecer o local onde o pequeno rebanho de que cuidaria iria pastar. Na tarde da quinta-feira, dia 17 de setembro, Maximino se encontrou com Melania, que pastoreava no alto do monte. Como não se conheciam, trocaram algumas palavras e cada um partiu com seu rebanho. No dia seguinte, encontraram-se novamente na montanha, e apesar da timidez de Melania, a conversa fluiu. Ficaram sabendo que ambos, embora não se conhecessem, haviam nascido e moravam na mesma vila de Corpes. Melania estava com 15 anos e Maximino com 11 anos. Ambos falavam um dialeto local e somente algumas palavras em francês. Pessoas tão diferentes no caráter e personalidade, mas com uma vida sofrida e cada um da sua maneira, traduzindo a falta de afeição e carinho em seus lares, um de maneira expansiva e a outra fechada em sua solidão. Despediram-se fazendo uma aposta de quem, no dia seguinte, seria o primeiro a chegar com seus rebanhos na pastagem.
No sábado, 19 de setembro de 1846, bem cedo, os dois jovens sobem as ladeiras do Monte Planô. O dia estava bonito e ensolarado. Ao meio-dia, no fundo do vale, o sino da igreja da aldeia toca a hora do Ângelus. Maximino e Melânia tornam a subir pelo vale até a fonte dos homens, e ali comem pão e um pedaço de queijo. Outros meninos pastores que pastoreiam mais abaixo juntam-se aos dois e passam a conversar. Depois que eles partiram, Maximino e Melânia atravessam o pequeno curso d'água e descem alguns passos até os 2 assentos de pedras empilhadas, juntam a poça seca de uma fonte sem água. Contrário ao seu costume, os dois se estendem sobre a relva e adormecem. O clima sob o sol de final de verão é agradável, sem nenhuma nuvem no céu. Há uma calma e o silêncio da montanha. Bruscamente, Melânia acorda e sacode Maximino, preocupada, pois não vê o rebanho a pastar. Rapidamente sobe a ladeira e na pradaria constatam que as vacas estão ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam e Melânia começa a descer. No meio do caminho se detém, imóvel, pois junto a uma pequena fonte sobre um dos assentos de pedra ela avista um globo de fogo. É como se o sol tivesse caído lá. No entanto, o sol continua brilhando num céu sem nuvens. O clarão se mexe, se agita, gira sobre si mesmo. Para as duas crianças faltam palavras para externar a impressão de vida que irradia desse globo de fogo. Uma mulher ali aparece, assentada, a cabeça entre as mãos, os cotovelos sobre os joelhos, numa atitude de profunda tristeza. Estava vestida como as mulheres camponesas da região, com um vestido longo e um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas e na cabeça uma touca. Rosas coroavam sua cabeça, contornando o lenço e também enfeitavam seu calçado. Trazia em sua cabeça um diadema muito brilhante. Carregava uma pesada corrente sobre os ombros e outra, mais leve, prendia sobre o peito um crucifixo com um martelo de um lado e de outro um torquês. O martelo simboliza o pecador cravando Jesus na cruz pelos seus pecados e o torquês representa todos nós tentando remover os pregos da cruz pelas nossas vidas virtuosas e pela fidelidade a Jesus. Segundo os relatos das crianças, a senhora era alta e toda de luz. Ela tinha uma fisionomia muito triste, chorava e dirigiu-se a Maximino e a Melânia mensagens de alerta. Ela recomendava a conversão e a submissão à vontade de Deus e o respeito aos preceitos de sua lei. Pedia também mais religiosidade, mais dedicação à oração e à espiritualidade pessoal. O tema central das mensagens da Virgem para a humanidade foi que deveriam livrar-se do pecado mortal e fazer penitência. A Virgem Maria predisse eventos futuros da sociedade e da Igreja. O cumprimento dessas previsões foi também visto como uma das indicações da veracidade da aparição nas investigações que se seguiram à aparição. Falando da sociedade, a Virgem Maria previu a doença. Em dezembro de 1846, a maior parte do povo foi atingida por doenças e a cólera ceifou muitas vidas na França. Que a colheita seria completamente fracassada. E em 1847, uma fome assola a Europa, resultando na perda de cerca de 1 milhão de vidas, sendo 100 mil só na França. O desaparecimento da Segunda República Francesa com a Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871, e a revolta da Comuna de Paris de 1871 foram igualmente previstos.
No tocante à Igreja, ela previu que a fé católica na França e no mundo, mesmo na hierarquia católica, iria diminuir bastante por causa de muitos pecados dos leigos e do clero. Outro clamor atual da Virgem é quanto à crise moral e até mesmo litúrgica da vida sacerdotal. Chegou a fazer uma profecia ameaçadora aos que blasfemavam contra o seu filho Jesus. Ela pediu que fosse construída uma igreja nesse local e que fundasse uma ordem religiosa com o nome de Ordem da Mãe de Deus e que se destinaria aos apóstolos dos últimos tempos. E, novamente, os dois em conjunto ouvem as seguintes palavras: se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. E a bela senhora conclui: pois bem, meus filhos, transmitam isso a todo o meu povo. Terminou assim a aparição. Segundo as crianças, ela andava, mas as plantas de seus pés não esmagavam a relva, quase não dobravam os talos. Melanie correu e a contemplou de novo lá do alto. E depois, segundo ela, viu o rosto e a figura da senhora desaparecendo à medida que a luminosidade aumentava. Em 7 de julho de 1847, o bispo de Grenoble pediu aos cânones Pierre e André, professores no seminário maior da cidade, que conduzissem uma investigação aprofundada da aparição. Esse relatório foi concluído em 15 de outubro e, em novembro, o bispo apresentou o relatório a uma comissão de inquérito, constituída por 16 especialistas sob a sua presidência. Houve um total de 8 conferências e em 2 das sessões, Melanie e Maximino estiveram presentes e foram questionados sobre o que viram. O relatório foi então publicado em 26 de junho de 1848 e enviado ao Papa Pio IX em agosto do mesmo ano, sendo aceitas pela Santa Sé. No dia 19 de setembro de 1851, quinto aniversário da aparição, D. Felisberto, bispo de Grenoble, após pesquisa aprofundada, concluiu que a aparição de Nossa Senhora foi verdadeira e autorizou as peregrinações a Nossa Senhora da Salete. Também anuncia a criação de um grupo de missionários diocesanos, a quem dá o nome de Missionários de Nossa Senhora da Salete. O santuário está localizado a 1.800 metros de altitude, no coração da montanha dos Alpes franceses. Sua construção foi iniciada em 1852, concluída em 1865 e designada como basílica em 1879 pela bênção papal. Ela é uma grande e austera igreja, com uma fachada ladeada por 2 torres. No interior da basílica, a nave é delimitada por 2 fileiras de colunas bizantinas. Possui 3 medalhões representando as fases da aparição, os prantos, a mensagem e a partida. A basílica também inclui um pequeno museu que documenta a história de La Salette. Fora da basílica, os peregrinos podem tomar um caminho que conduz ao local da aparição, o chamado Vale da Aparição. Lá existem estátuas de bronze erguidas em 1864, representando as 3 diferentes fases das aparições. Notre-Dame de La Salette é a invocação dada à Virgem Maria nas suas aparições nas montanhas de La Salette. O dia de comemoração de Nossa Senhora da Salette é 19 de setembro. Nossa Senhora da Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós.